uma boa noite, né? E vou soltar dois, três, quatro. Quatro versículos. Uma boa noite. A paz do Senhor para quem é crente, para quem não é crente, eu tô dando uma boa noite. Uma quinta-feira que Deus nos proteja, nos guarde, né? Então, bora pra cá? Vou começar logo do versículo 13 e vou subindo até o versículo 5, tá bom? Porque eu cheguei para o Espírito Santo e disse assim: Senhor, fala comigo, que eu tô precisando ouvir tua voz. E ele veio e falou. E olha o que foi que ele falou pra mim. E eu vou ficar fazendo. Ninguém tira isso de mim, entendeu? Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Ele me pediu isso. Eu vou dizer ou não pra ele? Pra fazer a vontade de homem na face da terra? Vou não. A vontade que eu faço é a dele, entendeu? Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Eu sei que eu sou muito reprovada, mas não tem nenhum problema. O importante é fazer a vontade dele, né? Quem tá em jogo é a minha salvação, entendeu? Continuando. Manda estas coisas e as ensina. Ó, manda estas coisas e ensina-as. Vou continuar fazendo o que eu tava fazendo. Vou continuar, não vou parar. Ele tá mandando. Quem manda é o homem ou é ele? Primeiro é ele, pois então se pronto. Continuando. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Com certeza, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E ele está indo embora da terra. Ele disse assim, até que eu vá. Ele está indo embora da terra. Então, enquanto ele ainda está na terra, estarei com ele. Entendeu? Porque foi uma promessa que eu fiz a ele. Assim, Senhor, se tu tá só, eu vou estar contigo. Até o último dia da minha vida. Então, tô na terra, tô com ele. Não abro mão, entendeu? O versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Pega quem tem Espírito Santo. Pega quem tá, né? Conforme a vontade de Deus, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Só pela palavra e só pela oração nós somos o que? Santificado a ele. De outro modo, de outra maneira, jamais, entendeu? Agora eu vou para a parte justamente aonde eu vou ler com vocês. Bora pra cá? Ó. O que eu li lá, eu me esqueci, mas eu vou voltar de novo para poder soltar, glória a Deus, para mostrar para vocês qual era onde é que eu tava lendo. Peraí, calma. Pronto. 1 Timóteo 4, li o versículo 13, que foi assim que ele falou comigo. Eu leio do jeito que ele falou comigo. O Senhor fala comigo. E ele falava comigo. Falou comigo. No primeiro versículo que ele falou comigo, foi logo chamando a minha atenção. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Então, eu não vou desobedecer. Não tem quem tire isso da minha cabeça, entendeu? Porque ele falou assim comigo, porra, então é assim que eu vou fazer. O versículo 11. Manda estas coisas e as... Manda estas coisas e ensina-as. Então, se eu tô ensinando, ainda tô ensinando bem direitinho, entendeu? Aí, li o versículo 9 e li o versículo 5. 1 Timóteo 4. E o versículo 3, versículo 11, o versículo 9 e o versículo 5. 5 versículos que ele falou comigo e mandou fazer o que eu tô fazendo com vocês. Então, continuo. Para porque jamais. E essa doutrina aqui, essa palavra quem me deu foi o Espírito Santo. Eu tenho um temor a ele, entendeu? Por isso que eu falo as Santas Escrituras, eu não falo nada que vem de mim. Eu tenho amor para o ser humano. Se eu não tivesse amor, eu jamais estaria na frente da internet. Eu vim para frente da internet porque eu tenho amor e porque Cristo fez eu vim falar com vocês, entendeu? Ele disse, eu vou repetir para vocês aqui no livro de Osés, o que foi que ele mandou eu fazer, ó. No livro de Osés, o que foi que ele mandou eu fazer? Põe a trombeta à tua boca. Ele mandou eu ficar calado ou mandou eu falar? Primeiro ele mandou tu falar, pois então, tô falando. E lá também ele tá mandando.
Porque ele não pede, ele manda. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. A casa do Senhor a casa do Senhor está sentada na região da sombra da morte. Abaixo de Cristo aparecer nas nuvens. Muitas pessoas vão ser retiradas da terra. Muitos são para prestar conta. E outros vão ser tirados para resplandecer no reino de Deus. E outros vão ser para o quê? Para pagar um alto preço por desobediência. Deus está no céu, eu estou aqui na terra. Quem manda sou eu. Não, não é bem assim que funcionam as coisas, não. Nunca funcionou assim. Besta o homem pensar que pode dar algum palpite, alguma coisa de Deus. Não pode. A gente tem que abaixar a cabeça mesmo e se inclinar perante a Ele. Entendeu? Essa é humildade, entendeu? E ainda são arrogantes. O amor de Cristo é muito grande. É maravilhoso o amor dele. Nunca vi amor igualmente o dele. Por mim e por todos. E glória a Deus. Ele é amor. Nunca esqueça. Ele é amor, mas ele é justiça. E outra coisa, ele é amor e ele é santo. E onde ele habita, o nome é eternidade. Lá, cujo nome é santo. Entendeu? Porque eu já li. Então, ele é amor, é sim, mas ele também é justiça. Lá no céu não entra de maneira nenhuma pecado. Lá no céu não entra pecado, tristeza, luta ou dor. Então, sino é maravilhoso. Tá bom de cantar mais e decorar, né? Então, porque é a palavra de Deus. Temos que ter temor, reverência. Ele é santo. Agora, eu vou soltar essa parábola inteira para vocês. Vai ficar com raiva de mim? Mas me diz uma coisa, qual foi o profeta que existiu na face da terra? Se Cristo, o Messias, foi odiado, os outros apóstolos foram mortos, era discípulo, era apóstolo, era profeta, não foram mortos. Por que que o último discípulo que ia estar com vocês, por que que não ia ser odiado? Por que que não ia ser perseguido? Se não fosse, com certeza eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo, não estou fazendo direito não. Estão se revoltando contra mim? Tá ficando com raiva? Então eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Eu sei que eu tô agradando a ele. O importante é eu estar agradando a ele, entendeu? Porque o evangelho, Cristo pregava o evangelho, eu vou soltar pra vocês. Hoje não, amanhã. Amanhã eu faço um vídeo pra vocês falando justamente que ele pregava nas aldeias no deserto. Porque o povo procurava ele pra matar, entendeu? O evangelho sempre foi assim. Os apóstolos também era do mesmo jeito. A igreja que ficou, poucos ficaram, porque eles foram matando até, entendeu? Por quê? Porque já estava profetizado, tinha que acontecer. Com esse agora que ficou até o dia da vinda dele, não é diferente, entendeu? É diferente porque Deus não vai deixar fazer o que estão pensando, né? Então, e eu confio nele, entendeu? Mas vou confirmar aqui nesse livro de Ezequiel 34, um profeta que vai ficar vivo com vocês até o dia da vinda dele. Eu falo lá no livro de João, ainda venho pra cá confirmar vocês, porque tá escrito vai acontecer. Ó. Nesse pequeno versículo, ele fala para vocês que tem um profeta com vocês até o dia da vinda dele. No livro de João, João 21, também está dizendo, Cristo abriu a boca e disse em 2 versículos, ele confirmou que ia ficar um profeta até o dia da vinda dele com vocês. Cujo vocês estão o quê? Glória a Deus, né? Bora pra cá. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Todo mundo sabe que quem está para vir é Cristo, então saberão que houve no meio deles um profeta no meio de vocês. E ele já está no meio de vocês, entendeu? Agora, embora, né? Como está no meio de vocês, agora eu vou começar a falar o que Deus está mandando, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. É como eu falei para vocês, todos que comem do sangue, comem do corpo e bebem do sangue, todos somos o quê? Judeu. Faz parte de quê? De Jerusalém. Profetiza e diz aos pastores assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo,
não devem apacentar. Vou repetir. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aqui foi uma pergunta que ele fez, né? Continuando. É o que está acontecendo das igrejas. Os pastores ficam pregando para as paredes. No lugar de pegar as ovelhas, bora fazer culto em campo fulano de tal. Chamar mais alma para a casa de Deus, né? Eles ficam se apacentando, pregando para as paredes, né? Então. E o mundo lá fora. As pessoas morrendo, né? Então. Mas já está profetizado, né? Comeis a gordura e vós vestir-se de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ele repreende. É só ler. As fracas não fortalestes. As fracas não fortalestes. As doentes não curastes. As quebrantadas não libertais. A desgarrada não tornaste a trazer. É verdade. A desgarrada não tá nem aí, né? Então. E as perdidas não buscaste. Ele fala. As perdidas não buscaste, mas dominam sobre ela com rigor e dureza. Verdade, glória a Deus. Domina sobre elas com rigor e dureza. Deus fala. Tudo escritozinho. Vou pro versículo 5 agora. Assim se espalharam por não haver pasto. E pasto é a palavra de Deus. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Portanto, se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto o retiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem pergunte por ela, nem quem as busque. Glória a Deus. Deus fala. Deus está dizendo. Tão desgarrada, mas não tem quem a busque. Como ele mesmo vai dizer no versículo mais lá em cima. Ele diz que ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Porque os que ele deixou responsável estão dando de conta do trabalho, não. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que portanto as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pasto. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, antes apacentando-se a si mesmo, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Poderia encerrar aqui, né? Mas não, vou continuar. Ele repreende. Glória a Deus porque ele repreende, entendeu? Glória a Deus porque ele repreende. Porque se os pastores não lêem isso aqui e não põem em prática, pode ter certeza que ele vai vir sobre vocês. Ei, não vai custar muito não, ele tá vindo. Já era para ele ter vindo, entendeu? Mas o que? É como tem no versículo, ele diz que pode chegar a hora de dar o parto, ele pode fechar o ventre e não deixar nascer. Esperar mais um pouquinho de tempo para ver se há arrependimento.
Mas como ele vê que as pessoas endurecem o coração, então, e ele faz o quê? Ele deixa bem à vontade, entendeu? Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores. Ixi, eu vou repetir de novo. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores das suas mãos de mandarei, mandaria as minhas ovelhas, e eles deixaram de apacentar as ovelhas. Os pastores não me apresentam, eu repeti. Os pastores não apacentaram, mas a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe será mais de pasto. Ele tá dizendo, mas ele tá sendo bem mesmo assim. Ele tá sendo assim, bem assim, para vocês entendam, entendeu? E ele, olha o que ele vai dizer nesse versículo, eu vou começar a ler agora para vocês. Vocês veem que ele sempre alerta os pastores, sempre alerta, porque a pastores, ele conduz o que? Ovelha. E essas ovelhas, para ele, tem uma importância muito grande, entendeu? E os pastores, será que não tem nem compaixão nem das almas dele? Porque se não tem nem dele si mesmo, dava ali das ovelhas, né? Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Olha o que foi que ele falou. Ele disse que não vai deixar mais responsabilidade com o pastor, não. Ele disse que ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Por quê? Continuando. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio da sua ovelha dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares por onde andam, espalhado no dia nublado e de escuridão. Ele está dizendo que vai buscar essas ovelhas, vai ser agora no arrebatamento. Se prepara. Se prepara ovelha, se prepara pastor. Porque Cristo está vindo. Cristo está vindo. E ele está dizendo que vai vir buscar o que? As ovelhas dele. Num dia nublado, num dia de escuridão. Cuidado, cuidado. Essa parábola é tão grande que eu vou encerrar ela. Mas eu vou encerrar não. E tirarei lá, ei, dos povos, glória a Deus, as congregarei dos países, trarei a sua própria terra e as apacentarei no monte de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Glória a Deus. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali, glória a Deus, ali. Se deiraram uns bons reptil e pastaram em pasto gordo na montanha de Israel. Glória a Deus. Nosso canto é lá em Israel. Vamos já pra lá, né? Em nome de Jesus. Eu mesmo, mas nós for pra lá, tá tudo diferente. Não vai estar do jeito que tá, não.
apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Encerra por aqui, porque ela é muito maior, mas ela é grande demais. Porque que Deus vai tirar as ovelhas das mãos dos pastores da terra e vai levar tudinho para o monte de Sião. E lá a gente vai descansar, o quê? Com tranquilidade, com paz, com amor, entendeu? O primeiro amor é o de Cristo. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas o que? Ele rege as nações com varas de ferro. A gente nunca deve esquecer esse detalhe que ele deixou escrito. Que ele vai regir as nações com vara de ferro. Então, ele é amor, claro que ele é amor. Por isso que nós amamos ele, porque ele é amor. Mas também ele é justiça. E justiça que eu nunca vi. Ele é justiça, ele é um guerrilheiro, né? Então, ele é homem de batalha. Por isso que ele tem um nome. Por isso que ele tem um nome, Leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele é um guerrilheiro. É um guerrilheiro celestial. Aí vai se topar logo com quem? Com o leão da tribo de Judá? É muita imprudência do ser humano. Se um dia que eu chegar perante ela, pra mim se curvar perante ele, né? Certo que eu vi que eu fiquei em pé, mas eu quero ficar curvada perante ela assim, olha pelo menos pros pés dele, né? Então, porque, meus amores, olha, a gente tá nessa terra, a gente é um pecador, com certeza. Cristo é amor, com certeza ele perdoa nossas falhas, nossos pecados, quando a aceita Jesus, fica tudo na cruz do Calvário, com certeza. Mas tem o quê? O mundo hoje está oferecendo as coisas para as ovelhas dele. E o quê? E elas estão aceitando. Por falta de quê? Por falta de pasto. Tudo tem nas Santas Escrituras. Brinco não pode usar. Essas pinturas que as pessoas passam, elas não podem passar porque tem escrito. Eu mostro para vocês, entendeu? E o que? Quando Cristo vir, essas ovelhas estão desgarradas, elas estão procurando o reino do céu. Por que estão fazendo isso com elas? Eu me pergunto, por que estão fazendo isso com elas? Cadê o amor? É como você mesmo, é como mesmo as pessoas dizem, o amor, cadê o amor? Cadê o amor? Que não tem nem por ti, porque eu me amo. É por isso que eu prego com vocês assim, se eu não me amasse, se eu não procurasse o reino do céu, eu tava do mesmo jeito, aceitando tudo. Mas não, se aqui tá